Vamos falar do que todo mundo teme, a redação. Hoje eu vou explicar para vocês como funciona a redação da UNEMAT de uma forma geral e trazer algumas dicas de estudo também sobre isso. A redação da UNEMAT ela é peso 5 na prova, mas para você ter essa redação corrigida, primeiro você tem que se classificar na primeira fase. Então tem que estar dentro das 3 vezes mais a quantidade de vagas do curso que você quer concorrer. Exemplo, medicina, são 30 vagas. Então, eles selecionam 90 pessoas para correção de redação. Se tiver empates, vai todo mundo para a segunda fase. Nós já temos ali uma mudança total nas pontuações, porque bastante gente que vai bem na prova de conhecimentos gerais acaba não indo tão bem na redação. E isso prejudica bastante essa pessoa. Por isso é tão importante que você estude já focado para redação. Eu falo para os alunos que se eles não estudam para redação, eles já estão garantindo que não vão para a segunda fase, até porque essa fase importa muito para você ser classificado e ter o nome na lista de aprovados. Então, a redação da UNEMAT ela é dividida ali em 6 competências e nós temos 30 linhas no mínimo e nós temos uma redação ao qual o gênero é argumentativo. Isso significa que podem vir outros gêneros que não apenas o dissertativo argumentativo que vocês estão tão acostumados, né, com o Enem. Mas a maior recorrência mesmo de tipos de gênero realmente é o dissertativo argumentativo. A maioria das vezes cai esse gênero, mas é importante que você também conheça alguns outros, como a carta e o artigo de opinião, que são os principais gêneros argumentativos depois da dissertação. Eu costumo dizer que se você se preparar para escrever uma dissertação, você já vai estar ali anos-luz na frente dos concorrentes. Então, as outras competências da UNEMAT vão prezar por um gênero argumentativo, com coesão, com coerência, que é o que você já está acostumado a fazer para o Enem. A UNEMAT também vai prezar pela proposta de intervenção na competência 6. Então, mesmo que o gênero seja carta ou artigo, você ainda precisa ter uma proposta de intervenção. Do mesmo jeito que você estuda quando faz o Enem. A UNEMAT pede que você tenha uma solução para o problema. Então, a gente falando aqui, né, do gênero argumentativo, a diferença entre esses gêneros vai ficar para a próxima aula, mas não tem tanto assim. Quando a gente fala de uma carta, você vai precisar de um cabeçalho, de um vocativo, mas ainda assim, a gênese do gênero é a argumentação. Isso significa que a parte mais importante da redação é o seu argumento. É a sua tese, é o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. É onde mora a maior parte dos seus pontos, tá? E muita gente acaba menosprezando isso ou acaba deixando meio de lado a sua voz no texto. O texto argumentativo tem que expor você e a sua opinião. Eu gosto de dizer que a redação ela é como se você estivesse escrevendo para alguma autoridade. Pensa que você está escrevendo para o seu prefeito ou para o governador, falando sobre determinado problema. Quando você vai falar sobre determinado problema, você tem que argumentar o porquê esse problema existe, quais são as razões que você enxerga esse problema na sociedade, na sua cidade, no seu estado. E você é um cidadão ativo que quer tentar resolver esse problema através de um projeto. Então você apresenta esse problema, quais são as causas e consequências que isso tem causado para a sua população e aí você traz uma intervenção, um projeto, uma ação solucionadora de problema. Então é assim que você tem que se enxergar quando faz uma redação. Alguém vai ler o seu texto, alguém vai enxergar que essa proposta de fato pode ser viável para aquele problema. E aí quando a gente fala da redação, a gente tem uma folha, né, de 30 linhas que você vai ter que escrever para a prova. Não pode ser menos que 10, senão sua prova é anulada e é claro, não pode passar de 30 linhas. Quando você vai escrever uma carta, as linhas vão contar também de cabeçalho, vocativo e de despedida. Então você já vai ter que tirar ali 3 linhas e o resto das 27 você vai dividir entre introdução, desenvolvimento 1, 2 e a conclusão. Muita gente acaba gastando linhas demais na introdução. Isso afeta bastante o desenvolvimento, acaba ficando menos linhas para o desenvolvimento. E aí, quando chega a conclusão, sabe aquele meme do cavalo? Que o cavalo começa bonito e termina horrível? Quando você está fazendo um texto, ele tem que ser coeso, ele tem que ter um tamanho adequado. Então, assim, para a introdução, você não precisa de mais que 5 linhas, gente. Faz uma introdução, ok, apresenta o tema e apresenta os 2 pontos de argumento. Pronto, já vai para o desenvolvimento.
Desenvolvimento 1 e 2 é a parte mais importante, é o corpo do texto, é o seu argumento, é sua defesa, a sua tese. Então aqui que você tem que despender de mais linhas, normalmente de 7 a no máximo 9 linhas. Eu costumava usar a média de 8 linhas para o 1 e para o 2. E a conclusão vai ficar parecida com a introdução, de 5 a 6 linhas. Assim você vai ter um texto incrível que dá para trazer bastante dados. Lembra que o repertório sociocultural, argumentativo, ele é para incrementar o seu texto. Ele não pode ser a maior parte do texto, porque a gente está falando de uma dissertação argumentativa, então você tem que ter mais espaço do que uma citação, do que um livro, do que uma música, e muita gente faz muita gente comete esse erro de gastar muito tempo explicando o repertório e pouco tempo argumentando, que é o que realmente importa para sua prova. Então, a prova da Unemate, ela é uma prova que os temas costumam ser voltados para meio ambiente, tecnologia e problemas sociais. Normalmente são esses os tópicos principais. Na próxima aula eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre apostas de temas, né, que a gente tem aí. Já é o 4º ano consecutivo que a gente acerta os temas de redação da Unemate, com base no que a instituição mais gosta de cobrar. E também vou comentar um pouquinho com vocês sobre esses gêneros argumentativos e também um pouco melhor sobre os espaços do texto e como que você pode garantir uma nota máxima, assim como eu garanti na época que eu fiz a prova lá em 2019, ao qual meu tema era ali sobre o tema do lixo. Vou deixar também para vocês um documento com mais de 20 redações minhas, 900 mais, para você poder se inspirar e ver como de fato é uma estrutura de texto adequada para você, tá bom? Espero que isso te ajude bastante na redação e que te coloque dentro da Unemate no próximo ano. Até mais!